Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à análise semanal para quem opera com Break News. Essa semana nós teremos duas notícias, tá? PMI e ISM não manufaturado é uma notícia boa de se operar e teremos também a decisão da taxa de juros do Fed. Essa notícia ela é boa até para se operar com robô, mas também é muito boa para fazer trade manual aí de acordo com a expectativa do mercado. Estão falando que vai ter corte e a maioria das pessoas está dizendo que se tiver corte aí na internet, ó, é lua. Sei não, viu? Vamos ver, vamos ver. Tende a trazer bastante volatilidade. Eu acertei um trade, meu amigo. Olha aí. Vada fez que ia subir, travou de novo. Difícil, vamos ver. Nossa, a Alemanha voltando com muita força. Muita força. Vou entrar aqui porque não vai ter jeito. Nossa, gente. Olha isso. Olha isso. 700... Meu caneco, fechei. Caraca, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Que trade, gente. Que trade, senhoras e senhores. Tomara que eu consiga encerrar. Tô tentando aqui. Encerrei. Caraca, gente. Regacei. A primeira notícia que nós teremos essa semana será o PMI ISM não manufaturado. É uma notícia assim que às vezes ela dá porrada, às vezes não dá. Recentemente ela já bateu aí, ó, 3.400 pontos, 1.200 pontos, 950. Então é uma notícia que assim, às vezes ela dá umas porradas, ó, 4.700, tá vendo? Só que às vezes ela vem morna. Então, né, se a gente for analisar aqui, às vezes que ela deu porrada, vamos dizer que acima de 9, 8 pontos aí é porrada. Então aqui, ó. Das últimas 11 vezes, 7 ela deu porrada, tá? 7. Ela não bateu nada aí em 4 vezes, né? Então, tem potencial, tá? Tem potencial. Ela não é uma notícia de se jogar fora, tá? Então, aqui o que eu tenho que fazer? Eu pego as datas que ela aconteceu, né? E vou preencher aqui no meu MetaTrader todas as datas. Como eu fiz nos vídeos anteriores, né? Quem me acompanha há mais tempo aí já viu. Então aqui, ó, simplesmente eu vou colocar 5/5, 3/4, 5/3 e 17 horas. Por que 17 horas? Porque o horário do MetaTrader é 6 horas à frente do horário de Brasília. 11 horas da manhã essa notícia, tá? Aqui no MetaTrader é 17 horas, beleza? 11 horas da manhã, horário de Brasília, que ela acontece, ok? Ah, uma dúvida que o pessoal tava tendo aí, até voltaram a ter esses tempos, eu gravei um vídeo, mas voltaram a ter dúvida, tudo bem, acontece. Então assim, ó, quando você faz a configuração do robô, aí depois você vem aqui, arrasta ele para o gráfico, você vai carregar o arquivo set, que vai estar disponível ali no site, beleza? Carreguei. Aí você vai colocar a tua senha, vai digitar a quantidade de contratos e vai ajustar o limite de perda. Deu ok? Cara, você não pode mexer mais no robô. Se você quiser mudar a configuração, você tem que arrastar ele de novo para o gráfico, mudar as configurações e dar ok. Tá bom? Não pode, depois que ele já está aqui no gráfico, dar um duplo clique aqui em cima e querer mudar. Não. Quero M1, por exemplo, é o time frame que eu sempre uso. Eu coloco em M1 antes, deixo, é exatamente isso que eu faço. Deixo em M1, abro aqui o Algo Trading, tá? Deixo ele ligado, ó, e aí arrasto o robô. Faço o carregamento do set, coloco minha senha, quantidade de contratos e limite de perda. Só isso, e dou ok. Acabou. Quando estiver chegando perto do horário da notícia, o robô traça uma linha vertical assim no candle. Tá? Esses tempos eu fiz um vídeo aqui, até o vídeo explicativo do robô eu falo sobre isso. Mas é válido lembrar, né? Às vezes a pessoa acha que, puxa vida, eu peguei a configuração do site e ele não entrou. É porque você não fez certo. É só abrir o M1, ó, vou repetir. Algo Trading M1. Exatamente esse passo a passo, tá? Abre o gráfico, Algo Trading ligado. Arrasta o robô, carrega o set que você quer. Ó, vou carregar o set aqui. Carreguei um set aleatório. Venho aqui e coloco a minha senha. Tá bom? Beleza. Eu vou definir quantos contratos eu quero operar. Então, eu defino aqui, ó. Quero operar com 10 contratos. Se para cada um contrato, meu limite de perda é $20, para 10 eu vou ter que ajustar aqui para 200. Aqui é 1, então eu vou ter que ajustar para 10, porque eu estou operando com 10 vezes a quantidade que estava. Aí eu venho aqui e dou ok. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Deixa eu só colocar a senha aqui no outro monitor. Beleza, deu ok. Pronto, olha só que beleza. O robô está no gráfico. Se eu quiser mudar alguma configuração, o que eu tenho que fazer? Eu posso dar um duplo clique aqui? Não.
Você tem que arrastar o robô de novo para o gráfico, ó. Sim. E aqui você vai ter que carregar o set e fazer as modificações. Beleza? Estamos entendidos agora? Show. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar as datas da notícia, vou colocar aqui. Eu sempre coloco as últimas 10, geralmente, tá? Eu sempre clico aqui, ó, exibir mais, uma vez só. Tá, ó, ele fica assim, né? Eu clico uma vez só. Porque as corretoras não armazenam muito tique real, tá? E não adianta querer puxar muito para trás, porque não adianta. Você vai clicar em otimização genética. Aí eu coloco cada tique real, 1000 de latência. Coloco a data desde o início ali que eu quero. Então aqui, ó. 5/6, coloquei 1/6 até maio. E aqui, otimização genética. E seleciono o que eu quero otimizar. Eu vou determinar aqui a distância mínima percorrida. Quero saber quanto que o ativo tem que se deslocar para eu entrar numa operação. Eu tenho que entrar a favor ou ao contrário da movimentação do ativo. E eu vou sair se eu ganhar $1 ou não, para saber se eu tenho que... É o tipo de notícia para eu fazer scalp ou não. Entendeu? Aí, por padrão, eu deixo marcada a distância máxima percorrida aqui como true, que é o quê? Se o ativo que eu vou enviar o trade disparar junto com o ativo que eu estou analisando... Ele não é para enviar o trade, mas se ele enviar, porque a corretora atrasou o envio da ordem, então o robô entendeu que dava para enviar. Enviou, mas a corretora atrasou um pouquinho, quando a ordem foi aberta, o ativo já tinha ido embora. Aí o que o robô faz? Encerra a posição, tá? Por segurança. Opa, o ativo, minha ordem ficou depois, então tem que encerrar. É um gatilho de segurança que o robô tem, tá? Isso aqui eu também explico nos vídeos, né? Se você não quiser esse gatilho, é só você deixar aqui 0. E aqui falso, só que eu vou te falar, esse gatilho já me salvou algumas vezes, então eu uso. Às vezes a gente fica decepcionado, né? Puxa vida, se não tivesse usado o gatilho, ó, o ativo andou junto, mas foi embora. Só que muitas vezes ele vai junto, de repente ele volta tudo num tique só e estopa, quebra a tua conta. Então vale a pena usar, tá? Vale a pena. Não que vá resolver 100% das vezes, né? Se o ativo bater e ser muito rápido, ele vai quebrar do mesmo jeito, vai pular stop e tudo. Mas ele é uma segurança muito útil, tá? Já nos livrou no último CPI, inclusive, de um stopão aí. Quem não usou se deu muito mal. Então eu não otimizo muitos parâmetros para evitar overfitting, ó. Só otimizo 3 parâmetros, tá? Que é uma quantidade legal. E o resto aqui eu uso o que eu já tenho de bagagem de mercado, que eu sei que é um trailing saudável, tempo máximo saudável, não ligar isso aqui, não usar aumento, só analisar preço. São análises que eu já venho usando, né? Limite de perda, entendeu? Então eu venho aqui e clico em iniciar. Ele vai me gerar os resultados, nesse caso eu já tenho pronto aqui os resultados. E aqui eu tenho o melhor set, né? Ó, eu tenho o maior fator de recuperação é esse cara aqui, ó. Menor risco possível é esse primeiro aqui, tá? Qual é o risco dele? Para entregar $15,39, ele correu um risco de $1,25 em 10 operações, tá? Ele te paga em média $1,50 por operação. Cada um lote. Então, se você entrar com 10 lotes, vai te pagar $15. O risco dele seria $12. Então, é assim, bem seguro, né? De acordo com o histórico. E se a gente analisar, olha que interessante, essas notícias são muito boas se operar, notícias que são assim, que não tem resultado isolado. Como assim? E a gente consegue perceber aqui, ó, todos os resultados que estão aqui, ó, deixa eu até puxar um pouquinho, ó. Então, tudo como true aqui, ó, entrada inversa, os resultados são horríveis. Tudo tiver falso, ó, tem resultado bom, tá vendo? É porque é uma notícia que ela não é muito aleatória. Como assim não é muito aleatória, né? É aquela notícia que, como que eu posso dizer? Se você entra sempre a favor dela, a tua probabilidade é maior de acertar. Não tem muito aquele negócio assim, pô, às vezes tem que entrar a favor, às vezes tem que entrar contra. Aquela coisa meio aleatória, entendeu? Então é uma notícia mais nesse sentido, né? Que a gente consegue perceber aqui claramente pelos dados históricos. Agora eu vou ensinar um truque para vocês de como saber se o set é bom mesmo, se não é. Porque não adianta só olhar os dados que eles estão disponibilizando aqui, tá? Por quê? Olha só, aqui nós temos um set muito bom, esse 76 aqui, né? Porque ele tem um drawdown razoavelmente baixo, tá? Ó, dá o que? Uns $12 e um lucro bom. Por outro lado, você tem outro set aqui embaixo, ó. Eu vou marcar ele assim porque vai ficar melhor. Nós temos esse set. Por outro lado, nós temos esse outro aqui, ó. É um lucro menor, tá vendo? Operou menos, né? E o drawdown é igual. Se eu dividir ali, vocês vão ver que é igual, ó. Deixa eu pegar aqui. Jogar pro lado desse cara aqui. Ó.
Se eu pegar 76 dólares de gain e dividir pelo fator de recuperação dele. Ó, drawdown de 12 dólares o primeiro. O segundo, o drawdown também é de 12. Mas qual que é melhor? Sabe o que você tem que fazer? É o seguinte, tem que olhar se os resultados do set não são isolados. Como assim? Você vai operar ali o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, não é? Aí o que acontece? Você vê aqui pelo payoff que em média ele pagou 6 dólares por trade. Em média pagou 7, em média pagou 6, não é? Só que o que acontece? Como que ele faz esse cálculo? Ele pega o lucro total e divide pela quantidade de trades. Mas o ideal não é isso. O ideal é você pegar o seguinte, ó. Se você tem aqui um lucro nesse trade aqui, desse tamanho, nesse. Aí, de repente, esse fez assim. Essa diferença aqui, ela não vai jogar a tua média para cima? E daí você vai achar que o set é bom, mas ele entrega sempre 1 dólar, mas um dia que ele entregou 10. Pronto, é um baita de um set. Vai jogar teu payoff lá em cima, o fator de recuperação vai ficar bom, entendeu? Então aqui, ó, se eu pego o set de 76 dólares e rodo um backtest nele, ó, ele é lindo, né? 76, ó, 12 de rebaixamento, só que olha aqui o que eu falei, ó. Ele entrega sempre 1 dólar, aí ele pá, deu uma porrada e sempre 1 dólar. Então aqui eu teria, né, que rodar um por um dos melhores para tirar a prova do que é realmente melhor. Então eu rodaria, por exemplo, esse, rodaria, ó, 76 está descartado, então eu rodaria o 59, rodaria o 75 para dar uma olhada se, assim, quem tem a melhor média de fato, tá? Não quero aquele que destoa. Fica só entregando uma mixaria na maioria das vezes, de repente dá um tiro. Mas também é aquela coisa, né? Você tem que procurar um set que esteja alinhado com a notícia. Ó, esse caso aqui é o de 59. Ele tá bem alinhado com a notícia. Por quê? Como eu mostrei para vocês, até no meu controle ali em Excel, ela não dá porrada sempre. Dá às vezes. Então não tem como você querer um set que vai dar porrada sempre. Né? Você tem que, assim, quando ela der porrada, sem conseguir se aproveitar desse movimento. Quando ela não der, se aproveitar do outro movimento. Só que a gente vai além. Ó, esse set aqui tá legal. Para quem quiser, esse cara aqui. Tá, ó, é só fazer igualzinho tá aqui. Mas eu vou fazer mais uma otimização. Senão a gente vai ficar com esse cara aqui. Tá? Eu vou até salvar ele. Porque ele acabou saindo melhor do que aquele lá. Mas eu vou fazer mais uma otimização. Que é o seguinte. Eu vou otimizar. Aqui eu já sei que o executar inverso tem que ser falso. Isso aqui a gente já viu. As distâncias aqui, tá bem distribuído. Agora, o limite de ganho, aqui o disparo, eu vou deixar zerado o trail, não vou usar, tá? Só que o limite de ganho eu vou usar. Não vou usar 1 dólar, porque eu já tenho o resultado de 1 dólar. Eu vou usar o de 2 dólares até 5, tá? De 2 dólares até 5 dólares, a gente vai procurar se algum set fica melhor do que esse set aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Olha só, nenhum set bateu aquele set lá, tá? Nenhum. Então realmente, o set a ser usado é esse cara aqui, ó. Tá aqui na tela, tá? Mas eu vou disponibilizar ele lá no site também para download, beleza? Esse aqui é o set mais dentro do racional, da realidade aí da notícia. Então vamos adiante, agora vamos lá para a taxa do Fed. Vou copiar aqui um por um. Então, 2025... Cadê? 7/5. Aqui é 21 horas, tá? 3 horas horário de Brasília, 3 horas da tarde. 7/5, 19/3. Sete do 5, 19/3, 29/1, 18/12, 18/12, 7/11, 18/9, 31/7, 12/6, 1/5, 20/3, 31/1. Beleza, só para conferir, eu não coloco antes de 2024, tá? 31/1, 20/3, 1/5, 12/6, 31/7, 19/8, 7/11,
18/12, 29/1, 19/3, 7/5. Beleza. Otimização genérica. Ah, vamos ver a data, né? 31/1. Eu coloco 30/1/2024. O que eu vou otimizar? Só conferir se está tudo zerado? Não, tem 2 ali. Então tá aqui, né? Limite de perda 20, então aqui. Limite de ganho, né? Se eu vou usar ou não. Distância máxima 1000. Distância mínima percorrida. Assim. Tempo máximo 50 segundos. Se vai executar inverso, sim ou não. Aqui eu vou mudar a distância máxima para 500 ou 1000, só para ver o que é melhor, tá? Porque eu não me lembro. Perfeito. Tudo certo. Só otimizar. E vamos lá, vamos aguardar. Essa notícia, ela depende, óbvio, né, de um corte de juro, numa mudança na taxa de juros. Quando não tem, não mexe muito, tá? Então aqui, ó, e historicamente quando tem o CPI da porrada também. Então aqui, tanto é que no ano passado, 2024, desde o início do ano, ó, não teve corte de juro nenhum, tá? E aí o CPI não fez nada durante esse período. Foi assim bem morno. Quando começaram a cortar juro aqui, ó, em setembro e novembro, já começou a dar porrada. Aí já veio o Trump, beleza, daí isso aí acabou estimulando, deu porrada também no CPI. Só que sempre quando ele tá morninho assim, não dá porrada. Eu até achei estranho, né? Janeiro, fevereiro, março, o próprio CPI dando porrada. Porque a taxa de juros estava parada, mas isso era por conta também de Trump, efeito Trump, aquela coisa toda. Mas agora, batendo taxa de juros, pode ser que realmente balance o CPI. Vamos ver, né? E assim, é óbvio que só vai também ser possível encontrar um set decente, não vai fazer muitos trades, tá? Só que, por quê? Só faz trades realmente quando acaba tendo corte no juro, que balança o mercado. Quando ele fica muito morno, não vai ter tanto, tá? A não ser que a gente pegue aí até trades que não exijam uma movimentação tão brusca do preço, beleza? Como, por exemplo, esse cara aqui, ó. O preço andou 50 pontos, caiu, ele compra, subiu, ele vende. Tipo, é quase que aleatório. Só que, olha só, fez $111, operou 9 vezes. Quantas eu configurei aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Ele operou quase todas as vezes que eu coloquei ali. E ele entra ao inverso do primeiro tick que o preço faz. E olha o drawdown dele histórico. Vamos ver. $17. Tá? Então, assim, tem aquele risco, né? Aí tem os outros que tem bem menos risco aqui, ó. Opera bem pouco, ó. Operou pouco. Por quê? Também não tem aquela porradona, mas, ó. $26. Qual que foi o drawdown? 6, bem menos, né? Então vai muito da pessoa. Quiser tomar mais risco, não quiser, né? Como sempre. Ó, mas aqui de novo, ó, tem que entrar a favor. Tudo que é true tá lá para baixo. Tá vendo? É a favor. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó, para ver se ele não destoa muito. Se ele tá mantendo uma média, né? Se estiver mantendo uma média, ele é a bola da vez mesmo e boa. Ó, 29. Tem um outro aqui legal também, ó. Entrou, ó, esse cara aqui é legal, ó. 8 trades. Qual o drawdown dele? Ó, $9. Esse cara aqui é muito interessante. Vamos ver esse de 29 e a gente vê esse de 36. Vamos lá. Agora é o de 29 rodando. E assim, gente, vocês veem eu analisando tudo aqui e tal. Aí você pensa, puxa vida, Eduardo, ele vai lá, faz um trade para ganhar $1, $2. Gente, eu não faço para ganhar $1, $2. E eu acertei um tradezinho, em março, que pagou $2.200. Em fevereiro, $1.000. Depende do tamanho da tua mão, entendeu? Com o tempo, você vai adquirindo confiança e tal, e daí você vai pesando um pouco mais a mão, as coisas começam a acontecer. Então, eu prefiro parar, analisar bem, e eu entro na confiança. Quando eu tenho uma notícia que eu sinto maior confiança, eu entro mesmo, tá? Agora, quando eu tomei assim,
não entro em todas. Eu não gosto de ficar falando também, eu vou entrar nessa, eu vou entrar naquela. Porque senão cai aquela responsabilidade, vamos dizer assim, né? Até emocional de, puxa vida, eu falei pra todo mundo que vai entrar nessa, todo mundo vai entrar também. Isso aqui não é um copy trade. Né? Eu não vou ficar falando o que eu faço ou deixo de fazer. Eu mostro uma análise aqui, você que decide se vai entrar com base nos dados que a gente está vendo aqui. Agora, aquela coisa, eu já mostrei que os dados realmente, quando ele entrou no trade aqui no backtest, ele entraria realmente no pregão. Eu já mostrei 1 zilhão de vezes isso daqui aqui, então é bem confiável mesmo, sabe? Pelo fato da gente usar também tique real, a gente usa com latência, então é uma série de coisas aí, né? Ó, esse set aqui tá sendo bem legal. Ó, uma porrada, 2 porradas. Esse trade aqui foi interessante, ó, 23 foi para 27, ó, 5 pontos. Um trade normal. Esse trade aqui, ó, 3 porradas. Então, interessante, viu? Não é um negócio ruim, não, esse set aqui de 29. Eu gostei. Ó, aí ele já... Deixa eu ver, foi de 29? Aí ele já ficou morno. Esperar ele terminar. Ó, aqui, ó. Provavelmente entrou. Aí em um tique, ele deve ter defendido, olha lá, ó. Saiu com $1 de loss, tá vendo? $3 de loss. E não é o stop dele, né? Não é. Mas o que aconteceu? Provavelmente disparou o trailing. Aí em um tique pulou o trailing para trás. O que acontece? Né? Às vezes a pessoa pensa que é só flores, né? Mas é o mercado. Aí olha como reflete aqui, tá? Então, esse aqui é o 7,29. Eu gostei, tá? Vamos ver esse cara aqui, ó. Se não é melhor. De 29, o drawdown dele bateu $6. Foi o que a gente viu lá. O de 36... Ó, vai bater 9, é um pouco maior, né? O drawdown. Operou mais do que o de 29. Por que operou mais? Porque a distância de gatilho é 250. O de 29 aqui, ó, é 450. Essa é a diferença entre eles, tá? Essa é a diferença entre eles. E a gente consegue perceber que o gatilho tem que ser, ó, 500 pontos a distância máxima. Se usa 1000, ó, um gato pingado ou outro aqui que tá com resultado bom. O resto vai tudo lá para baixo, ó. A concentração fica nos 500 aqui, tá vendo? São coisas que a gente começa a perceber, não. Então tem que entrar no começo do movimento, tem que entrar a favor, sabe? São coisas assim. Ó, lucro, cortando lucro aqui não vai legal, tem que usar trailing. Vamos ver esse, ó, o de 36, bem escalonadinho, tá bonito. Só que aqui ele já estagnou, ó. Ó, atingiu o limite dele, ó, em 31 de julho. Começamos quando? 1, 2, 3, 4. É, ó. Sem ter corte, tava bem parado, ele foi pegando, fazendo capilé, mesmo assim. E depois começou a movimentação, ó. Pegou também. Mas provável que pode ser que tenha um stop aí no meio, né? Porque vai ser um stop similar àquele, eu acho. Que vai fazer ele voltar aqui pro 39. Que foi aquele trade que pulou. Só que, ó, bem mais escalonadinho. Eu gostei mais do que o de 26, o de 29 aqui. Olha lá, o stopinho, mesma coisa, ó. Acaba sendo um pouquinho mais abusado, né, esse set. Aí é aquela coisa, você tem aqui o outro, ó, que é mais loucuragem, né? Fica a seu critério, ó. Ele entra aqui contra o movimento, ó. Primeiro tique, entra contra. E tenta pegar aí a porrada, né, que der. Mas tem um drawdown aí, ó. Vamos rodar ele também para dar uma olhada, tá? Se às vezes o drawdown tá isolado em um trade, ele vale a pena, né? Imagina, você rodou 9... Quantos trades aqui? 9 trades. E o drawdown tá em 1. Não vale a pena? Vamos rodar ele também. Vai que ele é a bola da vez. Seria aqui o único diferenciado, né? Ó. Ó, esse cara aqui também, né? Ó, 50, ó. Igualzinho.
Só com a distância menor, né? 500 pontos, outro é 1000. O 7 é o mesmo. Ó, o outro aqui, ó, daí com limite. Vamos dar uma olhada. Aquele movimento ali que eu falei, que pula o stop e tal, é quando acontece o seguinte, gente. Às vezes, você tá, por exemplo, aqui, ó, comprado, bem aqui. Aí o preço, ele corre rapidinho para cima. Então ele faz esse movimento aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar isso, né? Está comprado aqui e o preço faz isso aqui, ó. Sobe rápido, tá? Aí nesse momento, o teu trailing stop vem para cá, assim, ó. Que é o teu stop, né? O preço está aqui. Só que de repente, o preço simplesmente faz um movimento igual esse aqui. Ele sai dali de cima, em um tique só, ele sai daqui e aparece aqui embaixo. Entendeu? E ele faz aquela sombra, tipo assim, ó. Ele tava lá e pá, em um movimento. O teu stop vai ser executado no primeiro tique após o rompimento dele. E qual é o primeiro tique? É aqui, ó. Aí essa diferença, por mais que você tivesse defendido, não é uma questão do robô, é corretora, entendeu? Aí você acaba saindo no quê? No loss, entendeu? É isso que acaba acontecendo quando tem um movimento muito rápido. É isso, tá? Olha só, acabou aqui então. Perceba o seguinte, fez um trade legal, 2, 3, 4, 5, 6. Bem mais distribuído, né? 6 trades interessantes. Acabou pegando aqui um drawdown, 2, 3. Drawdown aqui, ó, de quanto, né? 98 para 87, 10 dólares, 20, que a gente já sabe aqui, né? 17. E aqui uns 7 dólares. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades legais e 2 drawdown mais expressivos, tá? Vale o risco. Vale o risco. Nada de entrar também muito pesado, né? Numa notícia como essa, porque tem os níveis de drawdown. Mas, ó, pagou... Quanto? 13 foi para 27, gente. 13 foi para 20... Pagou 14 pontos. Esse primeiro pagou 14. Esse aqui, ó, foi de 26 para 34. Pagou 8. De 34 para 81. Pagou o que? Quase 50. Isso aqui é quase CPI. 81 para 85, 4 pontos, que não é de se jogar fora, tá? Se você entrar full, com toda a tua margem, all-in, você ganha 40%. 1 ponto é 10% do teu capital, mais ou menos, tá? Imagina só, em um trade. 4 pontos. Isso aqui, ó, seria 40%. Isso aqui, então, nem se fala, né? Você faria 5 vezes teu capital. Então, aqui, ó, 84. Ó, 84 foi para 95, 9 pontos. E olha aqui, é 16 pontos. Esse é o 7, tá? Sem dúvida, esse é o 7, realmente vale o risco. Não entrar assim com a mão muito pesada, eu diria, tá? Não é um CPI da vida, mas olha, surpreendente. Vale a pena, tá? Vale a pena. Drawdown aí histórico 20 dólares. E daí, aliás, stop, né, de 20 dólares, drawdown 17. O patinho feio aí das análises que a gente viu, né? Mas, ó, sobressaiu em vários trades, né? É isso. Então esse é o 7. Vou deixar aqui e vou disponibilizar também no site para download. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Vejo vocês então na semana que vem. Bons trades a todos. Torcemos aí pela semana que vem também, que tem coisa boa aí. Vem CPI pela frente. Grande abraço a todos. Bons trades e bons negócios. E eu que fiz $1000 de lucro em apenas 5 segundos nesse trade aqui. Olha aí. 10 segundos. 3, 2, 1. Foi. Venda. Nossa, venda clara ali, ó. Alemanha afundando. Ah, moleque! Rapaz, 700. 900 dólares! Uhul! Você já pensou em usar a mesma estratégia que robôs de bancos e corretoras usam? Após incansáveis dias de testes e validações, eu consegui encontrar essa estratégia. Por meio dela, conseguimos extrair o melhor resultado possível nos momentos de maior oportunidade no mercado. Essa estratégia se chama arbitragem de latência e é utilizada por grandes bancos e corretoras por meio dos seus robôs de alta frequência.
Com ela é possível analisarmos um ativo para executar operações em outro, se aproveitando do atraso das cotações e diferença dos preços. Essa estratégia foi extremamente validada manualmente para que depois fosse programado um robô automático. Vou mostrar para vocês o resultado que tivemos no último ano em conta real, usando o robô que fizemos com essa estratégia. O resultado que eu tive nos últimos 3 meses utilizando esse robô. $560 de lucro nos últimos 6 meses, $1.000 de lucro. E no último ano, $2.300 de lucro. Nós te ajudamos com tudo que precisa desde o início. A configuração é simples e é 100% automático. Não deixe para depois, fale comigo agora mesmo e faça seus trades de maneira eficiente de verdade. Espero seu contato, trader!